Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 471. O motivo pelo qual Masatsuki Ozaki era visto como um grande homem aos olhos de Yamamoto não tinha nada a ver com ser uma boa pessoa. Compaixão é um luxo que apenas os fortes podem se dar ao luxo de ter. Ele simplesmente tinha as qualificações e a vontade de exercer esse poder quando necessário. Foi assim que ele justificou suas ações. Quanto a quantos na Sociedade das Almas o consideravam digno de ter seu nome registrado nos livros de história, Masatsuki Ozaki não se importava particularmente. Seu foco estava em questões muito mais práticas. Na base subterrânea da família Ozaki, dentro da Sociedade das Almas, um laboratório secreto permanecia oculto de olhares curiosos. Masatsuki Ozaki estava de pé em silêncio, na bancada do laboratório, jogando casualmente 2 lençóis brancos sobre as figuras à sua frente. Sobre as 2 mesas brancas e imaculadas, as figuras de 2 mulheres se mexeram, abrindo lentamente os olhos. Eles olharam ao redor da sala com expressões levemente confusas. Boa noite, Capitã Katori. Capitão Saito. Uma saudação gentil cortou o silêncio. Ambas as mulheres se viraram simultaneamente, seus olhares se fixando no belo jovem à sua frente. Seus longos cabelos negros esvoaçavam levemente no ar, e ele vestia um shirakucho com um auri branco por cima. Um leve sorriso pairava nos cantos de seus lábios. É preciso dizer, sua aparência causou uma forte primeira impressão. Quem é você? A mulher com o rabo de cavalo comprido e óculos falou primeiro. Sua mente ainda se detinha no momento aterrador em que uma mão de Reiatsu perfurou seu peito, e a dor de sua alma sendo dilacerada ainda ardia viva em sua memória. Em sua forma mais pura, sua alma havia sido mergulhada em um caos prolongado. Seus pensamentos estavam confusos e dispersos. Você realmente não se lembra? Masatsuki Ozaki. Já lutamos 2 vezes, isso te soa familiar? Masatsuki acenou com a mão diante dos olhos dela e, em seguida, inclinou-se para perto, claramente tentando refrescar sua memória pela mera proximidade. A mulher com o rabo de cavalo franziu ligeiramente a testa com a repentina proximidade dele. Alguns segundos depois, seus olhos se arregalaram em compreensão, e ela lançou um olhar cúmplice. Certo, agora me lembro. Você é aquele aluno do 2º ano absurdamente forte que me deixou completamente indefeso. Uau, a primeira coisa de que você se lembra é da minha força. Isso é típico do professor Batsuyunsai Katori. Masatsuki sorriu e assentiu com satisfação. Segundo o velho, todos os membros do Gotei 13 original eram a combinação perfeita de maníaco por batalhas e assassino sedento de sangue. Por isso já não surpreendia que Batsuyunsai Katori se fixasse no seu poder. E de fato, as 2 mulheres à sua frente eram ninguém menos que Batsuyunsai Katori e Furofushi Saito, as verdadeiras. Por meio de seu estudo aprofundado da tecnologia Heigai de Oku e Ushima, Masatsuki Ozaki conseguiu trazê-los de volta. Mas estes não eram meros Heigai. Suas almas não estavam confinadas a pequenos de Konga. Ao aproveitar engenhosamente o poder da criação, ele aprimorou os métodos de Ushima, permitindo que eles retornassem em toda a sua glória. Tanto Batsuyunsai Katori quanto Furofushi Saito eram agora seres genuínos, capazes de existir livremente nos 3 mundos. Eles não eram marionetes criadas por Kagerosa Inaba, nem mortos-vivos invocados do inferno. O que tornou isso verdadeiramente notável foi que marcou a primeira criação bem-sucedida de Masatsuki baseada em fatos reais. Essa experiência elevou seu domínio sobre o poder da criação a um nível totalmente novo. E com isso, ele também adquiriu uma compreensão muito mais profunda de sua natureza. Salvo alguma surpresa, seu desenvolvimento no domínio do poder da criação estava prestes a acelerar drasticamente. Já se passaram anos, e agora finalmente nos reencontramos. Ouvir você falar me faz sentir como se tivesse passado uma eternidade. Sinceramente, estou louco para brigar com você de novo. Furofushi Saito olhou para Masatsuki Ozaki, com uma turbulência de emoções dentro de si. Mas por trás disso havia um lampejo de confusão em seus olhos. Mas por quê? Deveríamos estar mortos. Então por que estamos aqui vivos? Ela não conseguiu evitar perguntar com a voz carregada de choque. Isso desafiava toda a lógica. Porque fiz alguns ajustes em suas almas. Cortei sua conexão com o inferno e os restaurei como seres vivos. É assim que vocês estão aqui. Masatsuki Ozaki explicou calmamente, abrindo as mãos como se fosse um procedimento simples. Ele fez uma pausa pensativa por um momento, como se estivesse revisando mentalmente o processo em busca de algo que pudesse ter deixado passar, e então assentiu levemente com a cabeça. É só isso. Furofushi Saito ficou estupefato. Resgatar alguém do inferno. Ela nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Eles passaram incontáveis anos presos ali, mas nunca testemunharam nada sequer remotamente parecido com isso. Mesmo que fosse difícil de assimilar, a realidade inegável diante deles deixava pouca margem para dúvidas. Somos só nós 2? Batsuyunsai Katori olhou em volta, examinando a sala com uma expressão confusa. O laboratório era espaçoso e bem iluminado, impecável de ponta a ponta. O equipamento futurista e o design elegante irradiavam uma sofisticação tecnológica que eles nunca tinham visto antes, o que não surpreende, visto que eram relíquias de 1000 anos atrás. Mas apesar da disposição organizada, o espaço parecia estranhamente vazio. Além dos 3, não havia mais ninguém à vista. Masatsuki Ozaki riu da pergunta de Katori. Eles já se apresentaram à primeira divisão. A primeira divisão? Katori coçou a cabeça confusa e olhou para Furofushi Saito. Mas Saito parecia igualmente perdido, claramente sem saber o que aquilo significava. Em vez de responder diretamente, Masatsuki tirou um documento de dentro de seu hobby e o desdobrou na frente deles. Ao olharem para a página, ambas as mulheres demonstraram um lampejo de surpresa, e depois franziram a testa. Era um documento oficial do Complexo Central 46.
Isso claramente autorizou a ressurreição dos capitães originais do Gotei 13. Mais chocante ainda, aprovou o pedido do capitão comandante para formar uma unidade especial diretamente subordinada a ele, composta inteiramente por aqueles capitães originais. Os nobres devem ter ficado apavorados só de pensar nisso. Um esquadrão de elite de capitães de primeira geração, todos sob o comando de um capitão-comandante ainda mais temível. É claro que se fosse apenas um pedido padrão da Central 46, Katori e Saito não teriam dado muita importância a isso. O que chamou a atenção deles foi algo completamente diferente. O documento não continha a assinatura de nenhum juiz da Central 46. Em vez disso, foi carimbado com os selos do capitão-comandante, do juiz-chefe e do grande sábio. Isto é, estranho. As duas mulheres trocaram olhares com expressões de dúvida. Eles poderiam ignorar os dois títulos desconhecidos, mas desde quando a Central 46 precisava da aprovação do capitão-comandante? Será que o velho Yamamoto havia mudado? Estaria ele agora usando a força bruta para assumir o controle do sistema político da Seireitei? Embora já estivesse morto há muito tempo, os dois não conseguiam deixar de olhar para Masatsuki Aozaki com desconfiança, como se esperassem encontrar respostas na única pessoa viva na sala. Katori olhou fixamente para Masatsuki e disse de repente: "Vire-se, deixe-me ver." Masatsuki deu de ombros, ele já sabia o que ela queria. Ele se virou e apontou para o 1 em negrito estampado nas costas de seu Auri. "Sim, agora sou o capitão-comandante." Ele disse isso claramente, sem qualquer traço de orgulho ou hesitação. "Você se tornou capitão-comandante? Então, e quanto a Yamamoto? Ele está morto?" As duas mulheres ficaram em silêncio por um instante. Katori finalmente falou, em um tom indecifrável, nem feliz nem triste. Masatsuki balançou a cabeça e respondeu: "Claro que não. O velho acabou de se aposentar. Até lhe concederam um título de nobreza em reconhecimento aos seus serviços. Agora ele está vivendo uma vida boa, sem responsabilidades, sem preocupações." Ao terminar de falar, ele percebeu o sutil alívio na expressão de ambos. Capítulo 472. Meio mês depois, num dia claro e ensolarado com uma brisa suave acariciando seu rosto, no quartel da primeira divisão, Masatsuki Aozaki ergueu os olhos de uma pilha de cadáveres e manchas de sangue escarlate, contemplando a bela cena à sua frente. A neblina da manhã estava mais leve que o normal. Através dos portões do dojo, ele podia ver claramente o mundo lá fora. A relva e as flores de cerejeira balançavam suavemente ao vento, como se dançassem alegremente. Ao longe, fileiras de casas elegantes recém-renovadas destacavam-se limpas, organizadas, à espera de novas mãos para cuidar delas novamente. Pétalas flutuavam no ar como flocos de neve rosados. Através das frestas entre elas, Masatsuki avistou seu tenente caminhando atarefado entre as flores, parando ocasionalmente para cumprimentar os membros do esquadrão com entusiasmo contagiante. Seu auri branco se destacava de forma impressionante no mar de cores. Na entrada, Sena e Nozomi Kujo permaneciam em silêncio, uma de cada lado, como guardas cerimoniais, aguardando pacientemente por algo. Masatsuki se espreguiçou preguiçosamente, deu um longo bocejo e começou a vestir seu uniforme de Shirakusho e de capitão-comandante. Enquanto ajeitava suas roupas, um sorriso diabólico se espalhou pelo seu rosto. Ele acenou para os cadáveres espalhados ao seu redor e gritou bem alto: "Ei, ei, chega de fingir de morto, seus fantasmas velhos. Levantem-se. Então, já chega ou não? Se não, eu continuo com prazer." Ao ouvir suas palavras, os corpos mutilados espalhados pelo chão do dojo retornaram abruptamente aos seus estados originais. As poças de sangue desapareceram sem deixar rastro, como se toda a cena nunca tivesse acontecido. Foi assustador. Profundamente assustador, mas Masatsuki, claramente acostumado com isso, continuou sorrindo como um demônio. Este era o coração da primeira divisão, o dojo anexo ao gabinete do capitão-comandante. Já haviam se passado 2 semanas desde que o Complexo Central 46 emitiu sua diretiva, mas esses monstros, ex-capitães da primeira geração, não a levaram a sério. Eram os mesmos demônios de sempre que o velho subjugara com aço e fogo, e não tinham qualquer reverência por títulos vagos ou autoridade vazia. Então Masatsuki decidiu seguir o exemplo do velho. E se eles não dessem ouvidos? Então ele o subjugaria à força. Eu me rendo. Eu me rendo. Genro, desta vez estou realmente convencido. Pelo bem de Yoruichi, poupe este velho ancestral, por favor. Shika Shien levantou-se do chão às pressas, acenando desesperadamente com as mãos em sinal de rendição. A essa altura, ele já havia perdido a conta de quantas vezes Masatsuki havia explodido seu corpo em pedaços. A cada vez ele era restaurado, revivido por algum poder bizarro que Masatsuki exercia, deixando-o inteiro novamente como se nada tivesse acontecido. Não foi ressurreição, não no sentido tradicional. Parecia mais que o próprio conceito de suas mortes havia sido reescrito. Nenhum deles conseguia compreender esse tipo de poder. E francamente nenhum deles queria tentar. Claro, todos eles adoravam uma boa briga, mas eles não eram masoquistas. Ser esmagado sem poder fazer nada, sem sequer ter a chance de contra-atacar. Isso não foi uma batalha. Foi um massacre unilateral. Não havia nada de satisfatório nisso. Sinceramente, brigar com aquele louco do Kenpachi Zaraki da 11ª Divisão parecia muito mais divertido. Masatsuki estreitou os olhos para o velho à sua frente, seu olhar penetrante e frio. Sim, definitivamente da linhagem de Yoruichi. Ele explodiu esse cara mais de 1 dúzia de vezes, e o homem ainda teve a coragem de fazer piadas. Mesmo assim, depois de passar um tempo com ele, Masatsuki passou a entender a personalidade do rapaz. Esse era simplesmente o jeito dele. Mesmo que fossem todos demônios impiedosos que outrora pintaram os campos de batalha de vermelho, isso não significava que fossem desprovidos de emoção. Masatsuki olhou em volta.
Todos os outros ou assentiam com um leve sorriso ou permaneciam em silêncio à margem. Ninguém se manifestou. Em um contexto como esse, o silêncio dizia tudo. Era tão válido quanto concordância. Muito bem. A partir deste momento, você faz oficialmente parte da unidade de guarda especial. Masatsuki Ozaki assentiu com satisfação, um lampejo de autoridade brilhando em seus olhos. A guarda especial se reporta diretamente a mim. Você não recebe ordens de mais ninguém. Muito bem, Batsuyun-sai e Furofushi fiquem. Todos os outros saiam. Até mesmo os capitães da primeira geração, veteranos endurecidos pela batalha que sobreviveram ao inferno sangrento do campo de batalha, não puderam deixar de demonstrar um traço de surpresa com aquelas palavras. Será que o pequeno discípulo de Yamamoto estava mesmo tão desesperado assim? Claro, aquelas duas mulheres eram inegavelmente atraentes, mas suas personalidades eram outra história. Chamá-las de desequilibradas não seria exagero. Eles eram ótimos para passar um tempo juntos, interesses em comum, igualmente excêntricos, definitivamente divertidos. Mas como esposas? Não, obrigado. Eles os evitavam como a peste. E agora esse garoto estava ativamente se aproximando deles. Não é de admirar que ele tenha conseguido derrotar Hetsuno Ana. O cara tinha nervos de aço, um verdadeiro capitão-comandante em todos os sentidos. Mas, na verdade, eles estavam completamente enganados. Havia muitas maneiras de Masatsuki Ozaki vencer Batsuyun-sai Katori e Furofushi Saito. Mas no que diz respeito a esses dois, ele não tinha intenção de adotar uma abordagem grosseira e direta. É claro que, dado o temperamento deles, a força bruta ainda desempenharia um papel. Na verdade, a força pode ser a chave mais importante para alcançá-los. Quanto a coisas como personalidade ou aparência, isso pode esperar. Mas Atsuki só os manteve por perto porque queria mais tempo para construir algo real. Ele não era como aqueles capitães velhos e desonestos da primeira geração que abusavam de seus títulos para correr atrás de mulheres. Mesmo assim, ele não se deu ao trabalho de se explicar. Nem todos mereciam a paciência. Os capitães originais lançaram olhares cúmplices para Batsuyun-sai e Furofushi, com expressões repletas de divertimento e insinuações. Após trocarem algumas piscadelas e acenos exagerados, saíram discretamente. Aquela frase anterior claramente os havia desviado um pouco do rumo. Mas no fundo, eles ainda acreditavam que o pequeno discípulo de Yamamoto não ultrapassaria os limites com seus antigos camaradas. Ao saírem, Aizen passou por eles por acaso. Ele percebeu imediatamente a atmosfera estranha, lançando um olhar curioso para Masatsuki. Então, ao ver as duas mulheres na sala, algo fez sentido. Ele assentiu discretamente, demonstrando compreensão. Sem hesitar, ele tirou uma pilha grossa de documentos de debaixo do braço e os entregou com sua habitual calma e profissionalismo. O Complexo Central 46 emitiu oficialmente a ordem. A proibição da holovicação está agora abolida. Os exames de Kensei Muguruma e Love Aikawa estão completos. Podemos começar o tratamento espiritual. E quanto ao regulamento de gestão de Ueco Mundo que você propôs, eu já o elaborei. Analise-o quando tiver tempo. Mas Atsuki Ozaki folheou os documentos assentindo em aprovação. Era exatamente o resultado que ele desejava. Após terminar de analisá-los, Aizen prosseguiu. Então, quando vocês planejam colocar tudo em prática? Mas Atsuki não hesitou. Quanto mais cedo melhor. Observando Aizen em ação, Masatsuki não pôde deixar de sentir uma profunda sensação de satisfação. Desde que assumiu o cargo de capitão-comandante, Aizen tem sido um parceiro indispensável, transformando cada ideia em um plano concreto e executando-o com perfeição. Sua eficiência era simplesmente impressionante. Para ser franco, o Gotei 13 não conseguiria funcionar sem Aizen. Se não fosse pelo apoio dele, Masatsuki não tinha certeza de que tipo de desastre sua própria liderança teria causado. Mas uma coisa era certa, não seria tão tranquilo quanto estava sendo agora. Capítulo 473. Sociedade das Almas, Distrito Shin-O, localização do Senkaimon do Gotei 13 já foi um lugar de paz e tranquilidade. Mas agora no topo de uma montanha imponente, um enorme portal arqueado, capaz de atravessar mundos, começara a despertar. Antes adormecido, o portal se iluminou silenciosamente, brilhando com uma luz branca intensa. Em meio àquele brilho deslumbrante, silhuetas começaram a emergir lentamente. Uau, então está aí a Sociedade das Almas. Uma voz ressoou, repleta de entusiasmo e admiração, cortando claramente o brilho que se esvaía. Ao ouvirem a voz, os Shinigami reunidos se viraram, assustados. Suas cabeças se ergueram em uníssono, os olhos fixos na origem do som. Ali diante do arco de pedra, estava uma garota usando uma máscara branca. Com as mãos na cintura, seu rosto se iluminava com um entusiasmo mal contido. Ao lado dela estava um homem desgrenhado. Seu jeito descontraído lembrava um pouco o do Capitão Kyoraku. Ele parecia exasperado, estendendo a mão para tocar levemente a cabeça da garota, claramente tentando acalmá-la. O choque inicial passou e murmúrios percorreram a multidão. São Olols? Perguntou alguém franzindo a testa em confusão. Eles são iguais a nós, mas todos estão usando máscaras, respondeu outro. E o Heiatsu que eles emanam parece muito com o Heiatsu Hollow. Então alguém falou com repentina clareza. Não admira que o capitão-comandante tenha convocado uma cerimônia de rendição. Esse comentário se espalhou como fogo em palha seca, atraindo mais olhares e mais sussurros. Eu estava me perguntando como eles planejavam lidar com aqueles monstros que não conseguem controlar seus impulsos. Descobri que existem pessoas em Ueco Mundo exatamente como nós. A revelação foi como um raio, dissipando grande parte da inquietação. A tensão começou a diminuir, os nervos se acalmaram. Mas o alívio não durou muito, porque quanto mais observavam, mais percebiam que esses visitantes de Ueco Mundo, com seu Heiatsu semelhante ao do vazio, poderiam não ser amigáveis. O ar tornou-se pesado novamente. As mãos instintivamente repousaram nos punhos das espadas. Os olhos se aguçaram.
Toda a área se preparou, pronta para uma luta que poderia irromper a qualquer momento. Apesar de suprimirem seu Reiatsu, os visitantes exalavam uma aura inconfundível de pura agressividade. Pareciam que poderiam atacar a qualquer momento e semear o caos em Seireitei. Então, de repente, um grito alegre quebrou o silêncio. Mas Atsuki! Todos se voltaram na direção da voz. A garota mascarada de antes agora gesticulava energicamente com os 2 braços, visivelmente emocionada. Ela tentou avançar rapidamente, mas o homem severo e de aparência poderosa atrás dela apertou firmemente sua cabeça, mantendo-a no lugar. Ela não se machucou, mas era óbvio que ia levar uma bronca. Então Masatsuki Aozaki acenou casualmente. O homem desgrenhado finalmente se soltou. No instante seguinte, a garota franzina disparou para frente como um furacão, correndo diretamente em direção a Masatsuki. Ei, você continua tão animada como sempre, Lilinete. Masatsuki Aozaki sorriu, estendendo a mão para impedir sem esforço que a jovem tentasse lhe dar uma cabeçada com seu capacete com chifres. Você, por que faz tanto tempo que não visita o Eco-Mundo? O tom de Lilinete era de reprovação. Masatsuki deu um tapinha leve na cabeça dela e explicou, estive muito ocupado. Svi. Naquele instante, os Shinigami presentes viram a garota ousar dar uma cabeçada em seu líder. Instintivamente desembainharam suas Zanpakuto, preparando-se para a ameaça repentina. Uma grande batalha parecia iminente. Contudo, naquele momento tenso, Aizen deu um passo à frente, erguendo a mão para sinalizar a todos que mantivessem a calma. Ao observarem mais atentamente, perceberam que o capitão comandante estava ileso e parecia conversar com a garota de maneira relaxada e harmoniosa. Ao verem isso, todos embainharam suas Zanpakuto, soltando um suspiro de alívio. Afinal, como um pirralho daqueles poderia ferir o capitão? Além disso, parecia que o pirralho tinha sido completamente conquistado pelo capitão. Como era de se esperar do capitão comandante? Shinji Hirako estreitou os olhos. Os outros capitães também exibiram expressões peculiares ao presenciarem a cena. Embora já soubessem que Masatsuki Aozaki pretendia governar o Eco-Mundo, presenciar suas interações com esses visitantes de o Eco-Mundo ainda os deixou um tanto surpresos e intrigados. Naturalmente, o capitão comandante não esconderia um assunto tão importante quanto governar o Eco-Mundo dos capitães. Inicialmente, eles tinham dúvidas sobre a rendição voluntária de o Eco-Mundo, temendo uma possível conspiração. Mas agora finalmente entendiam por que Masatsuki Aozaki estava tão confiante e por que Aizen permanecia tão sereno. Descobriu-se que tudo isso fazia parte de um plano bem orquestrado. Provavelmente já havia negociações secretas entre eles e a Eco-Mundo há algum tempo. Contudo, os capitães não estavam preocupados com a possibilidade de eles colaborarem com o Eco-Mundo para prejudicar a Sociedade das Almas. Era evidente que, embora o Complexo Central 46 ainda existisse, Masatsuki Aozaki e Aizen eram agora os governantes de fato da Sociedade das Almas. Causar problemas na Sociedade das Almas seria, sem dúvida, autossabotagem. Só um tolo faria isso. A questão era que, como capitão-comandante do Gotei 13, ter uma relação tão amigável com os Oulaus parecia um tanto peculiar. A cerimônia de rendição não foi excessivamente complicada, nem houve muitos motivos para contestação. Após o retorno ao quartel da primeira divisão, na presença dos capitães e de todos os membros da equipe, a cerimônia foi concluída rapidamente em menos de meia hora. O imperador de Eco-Mundo e sua imperatriz já haviam deliberado. O tratado assinado por ambas as partes restringia principalmente a caça livre de Oulaus de classe menos e superiores, exigia a cooperação com os Shinigami para expurgos regulares de Oulaus e visava manter a paz mundial e o desenvolvimento sustentável. Essa série de disposições simbolizava a boa vontade, visando promover a cooperação e o benefício mútuo entre ambas as partes. No entanto, os Shinigami ficaram particularmente comovidos quando o governante de Eco-Mundo declarou: "Estou disposto a servir a Vossa Excelência, capitão-comandante do Gotei 13, e proclamá-lo imperador de Eco-Mundo." Todos compreendiam o profundo significado por trás desse título. Era um juramento de lealdade. Governar o Eco-Mundo foi um feito que ninguém na Sociedade das Almas havia alcançado em milhões de anos. Talvez alguns tivessem essa capacidade na história, mas não a concretizaram, o que a manteve inacabada. Agora, essa conquista monumental havia sido realizada por esta geração. Eles tiveram a sorte de presenciar esse momento histórico, o que os encheu de orgulho e alegria. Após o banquete que celebrava a conquista de Eco-Mundo pelo capitão-comandante, os Arrancars, a convite entusiasmado de Masatsuki Aozaki, decidiram permanecer na Sociedade das Almas por mais alguns dias para se divertirem antes de partirem. As terras áridas de Eco-Mundo haviam apresentado algum desenvolvimento nos últimos anos, mas, devido à escassez de recursos e a fatores culturais, ainda não se comparavam à prosperidade e ao esplendor da Sociedade das Almas. Os Arrancars tinham interesses e atividades diferentes. As Arrancars femininas geralmente iam às compras ou acompanhavam Masatsuki Aozaki. Masatsuki aproveitou a oportunidade para dar a Lilinete um Ojoku produzido em massa. Anteriormente, devido à falta de materiais e à sua força inferior, ela não havia recebido um. Desta vez, ele compensou isso. Os Arrancars do sexo masculino também não foram esquecidos. Stark, Kishunsu e Kyoraku se deram bem imediatamente. Mal trocaram algumas palavras ao se conhecerem e logo encontraram um lugar para relaxar juntos. Capítulo 474. Stark só tinha vindo porque Lilinete queria. Caso contrário, dada a sua personalidade, ele teria preferido ficar no quarto tirando uma soneca em vez de fazer essa longa viagem. Lilinete, no entanto, parecia estar gostando muito da Seireitei e vinha arrastando Masatsuki Aozaki por todo lugar, explorando com entusiasmo. O Kyoha passava o tempo transitando entre Seireitei e Ukongai, vagando sem rumo com seu suposto amigo de infância. Às vezes, eles se deparavam com algo ou alguém interessante.
Se o Kyoha realmente achava aquilo interessante, era uma incógnita, mas ele observava em silêncio e ocasionalmente fazia um breve comentário. Para surpresa de todos, Yalmi tinha se acalmado um pouco. Embora reclamasse constantemente, ainda acompanhava todo mundo. Contanto que houvesse boa comida, aquele sujeito simplório se iluminava de alegria. Grinjov e os outros Arrancars, como esperado, seguiram para a 11ª divisão, onde rapidamente se enturmaram com outros fanáticos por combate. Assim que se deram bem, não demorou muito para que os punhos começassem a voar, enquanto se divertiam testando sua força. E quando as lutas terminavam, ambos os lados caíam na gargalhada, como se tudo tivesse sido apenas uma brincadeira. Para esses tipos sedentos por batalha, este lugar era praticamente um paraíso. Até mesmo Shunsui Kyoraku saiu para recepcionar os visitantes, então era natural que o outro superior de Masatsuki Aozaki não ficasse parado. Jushiro Kitaki convidou calorosamente os pícaros para visitar a 13ª divisão. Todos no Gotei 13 sabiam o quanto ele gostava de crianças, até mesmo seus espíritos Zanpakuto assumiram a forma de duas crianças adoráveis. Portanto, ninguém se surpreendeu com a ótima convivência dele com os picolos. Mas os bons momentos passam num piscar de olhos. Logo chegou a hora de nos separarmos. No gabinete do capitão comandante, Masatsuki Aozaki estava sentado na cadeira principal, sorrindo enquanto se dirigia a todos. Eu lhe concederei acesso ao Senkaimon. De agora em diante, você poderá usar o Senkaimon do Gotei 13 sempre que precisar. Ele fez uma pausa, como se algo lhe tivesse ocorrido naquele instante, e acrescentou. Na verdade, ainda temos algum tempo. Surgiu algo interessante hoje. Aizen me pediu ajuda com uma coisa. Algum de vocês estaria interessado em acompanhá-lo? Ao ouvir essas palavras, Stark olhou para ele, incapaz de esconder sua reação. Ele se lembrava claramente em Las Noches, Aizen havia dito algo quase idêntico. Naquela época, Stark era mais ingênuo e sua curiosidade era despertada com muita facilidade. O resultado? Aquele cara o levou para um quarto escuro e ligou um console de videogame. Ele ainda se lembrava vividamente. Claro, a história do jogo era interessante e os visuais tinham um ar épico e grandioso, mas o tal protagonista não conseguia nem dar o salto mais básico. Se não fosse pela mecânica de rolamento e corrida, Stark teria suspeitado seriamente que a chamada espécie imortal nem sequer tinha joelhos. Ao ver as expressões de dúvida nos rostos de todos, Masatsuki Aozaki não repreendeu seus subordinados céticos. Em vez disso, levantou-se lentamente de sua cadeira. Você já viu muitos Olols ganhando poderes de Shinigami, mas aposto que nunca testemunhou o processo de holovicação em si, não é? Masatsuki Aozaki disse com um sorriso. Esvaziamento? Ao ouvirem aquele termo familiar, porém estrangeiro, todos se animaram, a curiosidade iluminando seus rostos. Todos já tinham ouvido falar disso, mas nenhum deles jamais tinha visto com os próprios olhos. Até mesmo a Ribel e Neliel só tinham encontrado algo vagamente semelhante. Isso mesmo. Assim como os Olols adquirem poderes de Shinigami, a holovicação permite que os Shinigami quebrem a barreira entre Shinigami e Hollow. Só que são os Shinigami que adquirem as habilidades de Hollow. Masatsuki Aozaki explicou. O poder dos Olols. A Ribel abriu a boca e sua mente involuntariamente vagou para o ambicioso homem que morrera por suas mãos. Ela de fato enfrentará Shinigami com poderes Hollow. Chegará até a lutar contra um. Mas aquilo não podia ser chamado de holovicação. E honestamente ela não fazia ideia de como o processo realmente funcionava. Todos ficaram intrigados e logo manifestaram interesse em ver. Afinal, duas raças que outrora foram inimigas mortais agora tentando se integrar. O que poderia ser mais fascinante? Vamos lá, eu vou te mostrar. Uma brisa agitou seu auri branco enquanto Masatsuki Aozaki acenava para que eles seguissem em direção ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Aizen não esperava esse capricho repentino de Masatsuki Aozaki. Ele franziu a testa, sentindo uma dor de cabeça se aproximando, e massageou as têmporas com um suspiro. Será que esse cara nunca consegue ficar parado nenhuma vez? Capitão Comandante Sama, o senhor sabe quem é o alvo desta holovicação. Isso pode causar problemas. Aizen enfatizou deliberadamente o honorífico, seu tom carregando uma clara nota de desaprovação. Mas Masatsuki Aozaki permaneceu impassível. Sorrindo, ele respondeu. Tenente Aizen, não precisa ficar tão nervoso. Eu posso não conhecer toda a sua força, mas você certamente conhece, não é? Aizen suspirou resignado. Ele sabia que não havia como mudar a opinião de Masatsuki Aozaki. Não se tratava de uma peça de teatro. Porque ele tinha que se envolver em todos os espetáculos. Enquanto se exibia para os outros, Masatsuki Aozaki de repente percebeu a figura no centro, cujo reiatsu estava se tornando cada vez mais instável. Aquele garoto Zaraki já começou? Perguntou ele. Sim, ele já revelou o vazio interior. A máscara está prestes a se formar. Aizen tirou os óculos e os limpou com um lenço, observando a figura com um leve sorriso irônico. Este campo de treinamento subterrâneo sob o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami era muito diferente dos edifícios modernos e sofisticados do outro lado da porta de metal. Ali só havia rocha e poeira. Kizuki Urahara era uma espécie de mestre em escavações, e construir uma arena de treinamento subterrânea como essa não tinha sido grande coisa para ele. O homem alto, ajoelhado no centro da arena, olhava fixamente para frente, enquanto uma onda de reiatsu, densa e fluida, jorrava de seu corpo, cobrindo rapidamente seu rosto feroz. Esse nível de reiatsu, antes de me fundir com o Ojioku, era o máximo que eu conseguia alcançar. Neliel comentou com admiração, acariciando o queixo pensativamente. Mas se esse é o limite, ainda não é tão forte quanto uma transformação completa em Arrancar, certo? Assim que ela terminou de falar, o reiatsu do homem irrompeu novamente, uma pressão espiritual dourada irrompendo como um sol escaldante, radiante e avassaladora. Conforme a onda de calor aumentava, seu corpo começou a mudar.
Sua pele ficou áspera, seus músculos se arrepiaram, seus ossos se projetaram para fora. Ele estava se transformando em uma figura monstruosa. Uau! Então isso é holovicação? Ele praticamente se transformou em um Hollow primordial. Lilinete gritou, transbordando de entusiasmo. Os outros ficaram igualmente surpresos, embora não tenham se exaltado tanto quanto Lilinete. Finalmente a transformação está concluída. Uma máscara branca e aterradora agora cobria a cabeça do homem, adornada com chifres afiados e dentes irregulares, como a de um demônio que emergiu do inferno. Por trás da máscara, olhos vermelhos sangue brilhavam com ferocidade. O Heiatsu frio e opressivo que emanava dele era como de um verdadeiro Hollow, selvagem e temível, causando arrepios em todos. Então isto é holovicação. O Kyoha murmurou. Uma alma completa, mas ainda tentando perscrutar o vazio interior. Que fascinante! Seu olhar nunca se desviou do homem transformado, um lampejo de curiosidade e expectativa dançando em seus olhos. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 475. Ok, retiro o que disse. Parece que a holovicação realmente não é inferior à arrancarização em termos de poder. Neliel não pôde esconder a surpresa ao sentir novamente a onda de Heiatsu de Zaraki Kenpachi. Aquele aumento de Heiatsu não era de forma alguma inferior à arrancarização. Seu olhar estava fixo em Zaraki Kenpachi. O monstro que gradualmente se tornará como ela estava, na verdade, fazendo-a sentir-se ameaçada. Se não fosse por Masatsuki, eu não teria conseguido chegar a este nível. Masatsuki Aozaki permaneceu em silêncio, mas lançou-lhe um olhar carinhoso. Seus olhos transbordavam ternura e amor, como se estivesse extasiado com a modéstia dela. Não sentir ciúmes era uma das belas qualidades daquele cavaleiro. Enquanto segurava a mão de Neliel em um gesto de conforto, Masatsuki Aozaki usou sua percepção espiritual para sentir o Heiatsu insano de Kenpachi Zaraki. Kenpachi Zaraki era verdadeiramente um monstro nato. No instante em que completou sua holovicação, seu Heiatsu, embora ainda não tivesse alcançado a próxima dimensão, já havia atingido um nível extremamente aterrador. Mas Atsuki Aozaki secretamente se maravilhou em seu coração. Ele havia conduzido muitos experimentos de holovicação, mas Kenpachi Zaraki foi o primeiro sujeito a fazê-lo sentir um Heiatsu tão poderoso. Se lhe fosse dado um Ojoku, quem sabe o que ele se tornaria. Quando o Heiatsu no Ana se transformou em Hollow, seu Heiatsu era apenas um poder espiritual de primeira classe comum, obviamente mais fraco que o de Kenpachi Zaraki naquele momento. Agora, o Heiatsu de Kenpachi Zaraki ultrapassou o de Heiatsu no Ana transformada em Hollow e atingiu um novo patamar. Rugido. Com um rugido ensurdecedor, um pilar de luz carmesim surgiu. Todos os arrancars estreitaram os olhos, sentindo o Heiatsu familiar. Eles sabiam o que aquela luz significava. Cero. Não havia dúvidas, aquilo era um cero. Mas era apenas uma técnica Hollow comum, e mesmo assim a pressão superava o Gran Racer usado pela maioria dos espada. Essa era a vantagem de ser de alto nível. Até mesmo uma habilidade básica podia liberar um poder significativo. Os arrancar evoluíram dos menos, então naturalmente eles entendiam a fonte do poder de Cero. Sério? Ele usou Cero em mim logo de cara. Esse pirralho sequer respeita o irmão dele? Mas Atsuki Aozaki acenou casualmente com a mão, afastando o terrível pilar de luz. Este campo de treinamento é abençoado com múltiplos encantamentos lançados pelo corpo Kido. O Cero, que poderia destruir completamente uma metrópole no mundo exterior, aqui só conseguiu abrir uma cratera de algumas dezenas de metros de diâmetro. Somos tantos aqui, mas ele só ataca você. Isso não mostra que você é a única pessoa com quem ele se importa? Aizen disse com indiferença. Para ser honesto, ele não achava que havia nada de errado no que disse. Se alguém realmente perguntasse por que Kenpachi Zaraki atacou apenas Masatsuki Aozaki, ele responderia sem hesitar. Instinto. Derrotar Masatsuki Aozaki e lutar com ele à vontade era, sem dúvida, sua obsessão. Uma fixação da qual ele não consegue se desvencilhar, mesmo que se transforme em um monstro. Não dá para usar palavras que induzam ao erro com tanta facilidade? Quem não sabe pode pensar que esse cara está de olho no capitão comandante. Mas Atsuki Aozaki estendeu um dedo e um clarão de Heiatsu preto e branco surgiu. O pilar de luz caótico atingiu Kenpachi Zaraki com um estrondo, arremessando direto no chão. Ao ouvir o rugido vindo do subterrâneo, Masatsuki Aozaki disse com um sorriso. Acho que teremos que esperar um pouco. Com a força desse cara, a barreira do corpo Kido não vai durar muito, então temos que minimizar os danos. Alguém de vocês está interessado em subir lá e tentar? Masatsuki, deixe-me fazer isso, deixe-me fazer isso. Lilinete puxou Stark pelas costas e correu até Masatsuki Aozaki, acenando com a mão na frente do rosto dele, com os olhos cheios de entusiasmo. Você consegue fazer isso? Masatsuki Aozaki olhou para ela com desconfiança, obviamente sem acreditar muito em suas habilidades. Que olhar é esse? Veja só, esse é o novo poder que adquiri após me fundir com o Joku. Lilinete acenou com a mão e com um estalo, sua outra mão deu um tapa em Stark, produzindo um som nítido. A julgar pela expressão de dor no rosto de Stark, era difícil dizer se realmente doía ou não. Deixem os Luz-Lobos em ação. No instante seguinte, para espanto de todos, o velho desanimado sentado no chão ao lado dela tornou-se subitamente etéreo, transformando-se numa tempestade de partículas espirituais que varreu a região em direção a Lilinete. Uma grande quantidade de Reishi se reuniu ao redor de Lilinete, e então um pilar de luz apareceu repentinamente e desapareceu. Com a luz apagada, ela se tornou uma pessoa completamente diferente. A menina, que tinha pouco mais de 1,4 metros de altura, transformou-se subitamente numa jovem alta e elegante, com quase 1,8 metros de altura. Seu uniforme branco desapareceu, como se ela tivesse vestido um casaco de pele preto. Heiatsu emanou de seu corpo, ondulando como chamas azuis.
Lilinete ficou particularmente satisfeita, sacudindo seus longos e macios cabelos azuis para trás das costas. Como se tivesse se lembrado de algo, deu um sorriso travesso. Sem hesitar, ela beijou Masatsuki Aozaki na bochecha e disse: Olha, Masatsuki, olha para o meu corpo, ele está diferente de antes. Você ainda se atreve a dizer que eu sou uma garota bonitinha? Masatsuki Aozaki olhou para aquele corpo, que havia se transformado do mais familiar para o mais estranho. Bem, as pernas ficaram mais compridas e o cabelo também está bonito. Mas este coração não melhorou nada. No passado, o tipo físico complementava o coração, e podia-se dizer que era perfeito, com uma beleza harmoniosa. Não havia problema algum em descrevê-lo como fofo. Mas agora o corpo cresceu, e o coração melhorou apenas um pouco. Então, com o rosto inexpressivo, Masatsuki Aozaki disparou. As vantagens do passado agora se tornaram desvantagens. Se me perguntarem, eu achei a aparência anterior mais agradável. Prefiro assim. Lilinete ficou paralisada por um instante. Esse cara gostava mais da aparência dela antes. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente e ela gritou com raiva. Você é um verdadeiro estorvo. Espere só para ver. Vou encontrar aquele maluco e depois a gente se acerta. Lidar comigo? Ok, estarei esperando. Masatsuki Aozaki sorriu, exibindo um sorriso malicioso. Todos conhecem os pontos fortes e fracos uns dos outros, então como ele poderia não saber o que esperar dessa garotinha? Lilinete segurava suas duas pistolas com as duas mãos e avançou como uma loba feliz, com os olhos brilhando de excitação. Essa foi a primeira vez que ela liderou uma batalha depois de Resurrection. Era a primeira vez que ela encontrava Masatsuki Aozaki, e depois de ser lembrada por ele, ela e Stark que já haviam feito uma tentativa semelhante antes. Stark que, para ser franco, era um Kyoraku-Shunsui completo. Para ele, lutar era uma enorme dor de cabeça, e ele nunca conseguia sentir a mesma sensação de euforia que os outros Outlaws. Ele preferiria trocar de lugar com Lilinete e se tornar as pistolas gêmeas em suas mãos a lutar. Mas Lilinete era diferente dele. A garota era muito mais ativa do que aquele velho decadente. Assim, depois daquele dia, eles rapidamente chegaram a um consenso. Seria ótimo se eles pudessem trocar de papéis. Infelizmente, todas as tentativas ao longo dos anos terminaram em fracasso. Foi somente depois de Lilinete integrar o Ojoku que ela finalmente conseguiu assumir o controle. Capítulo 476. Lilinete empunhava suas duas pistolas com ambas as mãos, enquanto 10 sabres de luz Reishi flutuavam ao redor de seu corpo. Ela era claramente muito mais proficiente e habilidosa no controle do poder do que Stark, que, sua forma original era capaz de se dividir em dois seres, um testemunho de seu domínio excepcional sobre o Reishi e a estrutura da alma. Embora nunca tenha sido explicitamente declarado na obra original, ao ver a cena diante de si, Masatsuki Aozaki não pôde deixar de nutrir uma forte suspeita. Talvez Lilinete fosse o verdadeiro corpo principal. Afinal, seu eu original era tão poderoso que se sentia terrivelmente solitário. Numa tentativa de se tornar mais fraco, separou a parte mais forte, Stark. Sob essa perspectiva, faria todo sentido se Lilinete, relativamente mais fraca, fosse a original. Naquele instante, Kenpachi Zaraki avançou sem hesitar, arrastando sua enorme espada serrilhada atrás de si. Seus olhos brilhavam com ferocidade, selvagens e ferozes como os de uma fera, lançando-se na batalha sem o menor sinal de medo. No mundo dos Shinigami, especialmente nos estágios mais avançados, seres que dominavam poderes conceituais e baseados em regras tornaram-se comuns. Confiar apenas na força bruta de um Shinigami já não era suficiente. Para se tornar mais forte, era preciso buscar caminhos de evolução mais estranhos e variados. Kenpachi Zaraki correu com toda a sua força, levantando nuvens de poeira atrás de si, quando, de repente, um brilho azul intenso surgiu à sua frente, iluminando sua máscara demoníaca. Os sabres de luz Reishi foram lançados em rápida sucessão, como uma tempestade de lâminas. Sob o controle preciso de Lilinete, eles bloquearam todas as possíveis rotas de fuga. Observando a densa barragem, Masatsuki Aozaki murmurou: uma variante de Los Lobos? A formação de espadas de Lilinete lembrava muito a de Los Lobos de Stark, mas era óbvio que seu controle superava em muito dele. Ela conseguia executar uma técnica tão complexa sem usar nenhum fragmento de alma. Não tem jeito de se esquivar. Diante do ataque iminente, Kenpachi Zaraki fez a única escolha possível. Preparou-se e enfrentou o golpe de frente. Um sabre de luz atingiu seu corpo com força brutal, desencadeando uma explosão ensurdecedora. Naquele instante, destruição e regeneração colidiram. Mas Kenpachi não era do tipo que se acovardava diante da dor. Ele foi arremessado para trás, deslizando centenas de metros pelo chão antes de finalmente conseguir parar. Então, sem hesitar, ele ergueu sua Zanpakuto. Na ponta da lâmina, um brilho radiante surgiu. Pressão da espada. Uma onda dourada de energia abrasadora irrompeu, cortando o ar em um arco crescente. Parecia que poderia rasgar o próprio céu, deixando rastros de luz cintilantes em seu rastro. Isso realmente funcionou? Lilinete ergueu uma sobrancelha, surpresa. A pressão da espada era uma das técnicas mais básicas no arsenal de um Shinigami, e a energia liberada por Kenpachi era comparável apenas à de um de seus sabres de luz. No entanto, quando o poderoso golpe colidiu com a matriz de sabres de luz, a energia resultante desencadeou uma reação em cadeia. Cada sabre de luz detonou sucessivamente. Será que foi apenas o instinto de uma fera selvagem, ou uma mera coincidência? Ela virou a cabeça, mas viu um borrão em movimento vindo em sua direção pela lateral. Passos rápidos e determinados. Ele estava tentando diminuir a distância. Tentando se aproximar de mim assim, sem mais nem menos? Seus lábios se curvaram num leve sorriso zombeteiro. Então ela ergueu novamente seus 2 revólveres.
Cero metralheta. Voxoxo, voxoxo, voxoxo. Com um som agudo e estridente, inúmeros feixes de energia azul perfuraram o ar como uma chuva de balas, rasgando o vazio e caindo em direção a Kenpachi Zaraki. Os feixes de luz eram extremamente rápidos, chegando diante dele num piscar de olhos. Seria esse o verdadeiro poder de Menos, o único arrancar nascido totalmente autônomo? Kenpachi não teve tempo para reagir. Parou bruscamente, mas não foi o suficiente. A saraivada de luz o atingiu em cheio, arremessando-o contra o chão. Quando a poeira começou a baixar, o terreno antes plano havia se transformado em um campo de batalha devastado. A área estava coberta de crateras, como resultado de um intenso bombardeio. Essa foi por pouco. Este lugar quase foi destruído, disse Masatsuki Aozaki casualmente, acenando com a mão. Só então os outros perceberam que um cubo feito de 6 barreiras transparentes havia silenciosamente envolvido a área. A barreira anteriormente criada pelo corpo de Kido fora completamente obliterada no instante em que colidiu com a barragem, mas ainda não tinha acabado. Após a primeira onda de ataque Cero, as pistolas gêmeas nas mãos de Lilinete se transformaram repentinamente em 2 espadas longas e afiadas. Um baque surdo ecoou sob seus pés e no instante seguinte, ela desapareceu de vista. Para ela, essa mudança no estilo de combate pareceu fácil, aliás, ela lidou com isso com muita facilidade. Mas nesse instante, ela viu Kenpachi Zaraki, que estava agachado, saltar repentinamente no ar. A longa espada em sua mão fincou-se profundamente no chão. Girando a cintura e o tronco, ele liberou uma onda de Reiatsu que instantaneamente ergueu uma parede de poeira. Aquela parede foi rapidamente destruída pelo vento violento provocado por suas 2 lâminas. Lilinete estreitou os olhos. A poeira rodopiante obscureceu momentaneamente sua visão do alvo. Ela hesitou por um segundo. Então uma luz deslumbrante irrompeu repentinamente através da poeira. Cero. Ah, é? Então ele usou a poeira para esconder o quão inexperiente ele é em atirar? Será que se transformar em um monstro realmente tornou esse cara mais inteligente? Lilinete murmurou para si mesma. O Cero rasgou a poeira vindo da direção oposta. Ela tocou levemente o chão e desviou-se agilmente. No momento em que estava prestes a lançar uma provocação, um arrepio repentino percorreu sua espinha. Instintivamente, ela saltou para o lado. Bang! Uma longa espada serrilhada voou como um dardo, cravando-se firmemente no local onde ela estivera. Tremia violentamente. Droga, quase me esqueci. Esse cara nem é um Hollow. Ela não conseguiu evitar soltar um palavrão baixinho, rolando para trás em uma retirada desajeitada. Bang! 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 A figura bestial avançou sobre 4 patas, rasgando camadas de barreiras de pressão de ar a uma velocidade assombrosa. Estrondos sonicos ensurdecedores ecoaram ao redor deles. Quem é o verdadeiro monstro aqui? Lilinete sentiu uma onda de irritação. Um Shinigami sendo tão selvagem assim? Isso é um exagero. Uma coisa é atacar pessoas com uma katana, mas por que esse Shinigami está agindo mais como um Hollow do que como um arrancar? Ela viu Kenpachi Zaraki a menos de 20 metros de distância, agarrando uma das espadas longas caídas com uma mão enquanto brandia a outra como a garra de uma fera. O brilho em ambas as lâminas intensificou-se. Pressão da espada. Com um golpe, um arco de energia se desprendeu, atingindo Kenpachi e arremessando-o para trás. Um ferimento horrível se abriu em seu corpo, jorrando sangue por toda parte, mas cicatrizou quase instantaneamente. Ao observar a cena se desenrolar, Masatsuki Aozaki não pôde deixar de sentir uma pontada de emoção. Nesse momento, a linha que separava Hollows e Shinigamis parecia estar se tornando tênue. Suas ações e características começavam a se sobrepor. Um Shinigami agindo como um Hollow lutando como um Shinigami. Se aquele velho teimoso visse isso, quem sabe o que ele pensaria? Mas isso não importa, ele mesmo poderá vivenciar isso em breve. O quê? Ele não quer? Que pena. Isso é uma ordem direta dos 46 estados centrais. Capítulo 477. Enquanto os 2 monstros se enfrentavam ferozmente presos em um impasse, nas profundezas de um espaço escuro e silencioso, Ivasha permanecia calmo em seu trono dourado. Ao seu redor, membros do Sterhiter faziam guarda com lealdade inabalável. De tempos em tempos, orbes de luz brilhante surgiam de longe, como se invocadas por alguma força misteriosa, e silenciosamente se fundiam ao corpo de Ivasha. Cada uma dessas luzes era uma alma preciosa, oferecida de bom grado por Quincy, que o reverenciava como uma divindade suprema, atraída por ele através do poder de Ausvalin. Nos últimos anos, ele absorveu centenas dessas almas, mas o número ainda ficou muito aquém de suas expectativas. Embora os Quincy que se sacrificaram viessem de todas as partes do mundo, havia uma ausência gritante. Nenhum era da região de Jureishi do mundo dos vivos. Jureishi eram pontos de encontro prediletos para seres com alto Heiryoku, incluindo Quincy. Qualquer Quincy poderoso deveria ser encontrado lá. E no entanto, o mistério era que anos atrás, fragmentos de suas almas haviam retornado inexplicavelmente ao corpo de Ivasha. Mais estranho ainda, esses fragmentos pareciam contaminados pelo poder dos Hollows. A princípio, ele suspeitou que os Hollows tivessem realizado um massacre contra seres de alto nível Heiryoku nessas zonas vitais de Jureishi. Mas após refletir mais um pouco, ele percebeu que não podia ser tão simples assim. O poder contido nesses fragmentos de alma era muito fraco. Tão fraco que era praticamente insignificante, completamente indigno de atenção. Mesmo Quincy mais fraco deixaria para trás mais poder do que isso após a morte. Contudo, desde a batalha em Chatten-Temberês, o Vandenreich sofreu pesadas baixas e já não ousava aparecer abertamente em nenhum dos 3 reinos. Consequentemente, ele não tinha como saber o que realmente acontecia no mundo dos vivos. E tudo isso aconteceu por causa daquele pirralho maldito. Os olhos de Ivasha se abriram de repente, sua expressão anti-serena se transformando em um rosnado de fúria. Essa quantidade insignificante de energia, absorvê-la é uma completa perda de tempo. Algumas migalhas como esta. O que eu sou, alimentar mendigos.
Cerrando os punhos com força, ele se levantou lentamente de seu trono, que imediatamente se estilhaçou sob seus pés com um estrondo ensurdecedor. O barulho fez com que Asholto entrasse rapidamente na sala. Acostumado ao temperamento volátil de sua majestade, ele manteve a calma ao se dirigir ao homem furioso. Vossa Majestade. Essa única frase trouxe Ivasha de volta a si, embora sua expressão permanecesse sombria enquanto ele rosnava entre os dentes cerrados. Há algo de errado com Osvalin. Asholto franziu a testa, um traço de confusão cruzando seu rosto. Pirnida e Gerrar haviam caído em batalha. Embora a alma de Gerrar não tivesse retornado, provavelmente por razões desconhecidas, a de Pirnida havia sido absorvida por Ivasha. Durante a batalha em Chatten-Tembereis, todo Vandenreich, com exceção dos Terhiter, tratou os Quincy comuns como peões descartáveis. Embora ainda houvesse algumas deficiências, com a adição do Quincy do mundo dos vivos que havia sido submetido ao Osvalin, deveria ter sido mais do que suficiente em circunstâncias normais. De acordo com o plano original, após a conclusão de Osvalin, tudo o que eles precisavam era de tempo, esperar em silêncio até que o poder do Todo-Poderoso retornasse. Mas se Sua Majestade estivesse dizendo o contrário, não haveria motivo para acreditar que ele estivesse enganado ou se iludindo. Então, o que exatamente era suficiente? Isso significava que eles teriam que sacrificar toda a Sterhiter? Com esse pensamento perturbador, Asholto olhou para Ivasha, como se buscasse uma resposta. Ivasha fechou os olhos em contemplação por um instante, então declarou: "Vamos voltar para nossa terra natal. Lá, buscaremos maior força." Ele abriu os olhos mais uma vez. Ao lado dele, Asholto não pôde deixar de parecer surpreso com a ordem. Mas na verdade foi uma decisão sábia. Sua terra natal ficava muito além do continente ocidental. Anos de observação mostraram que a Seireitei não tinha interesse em exercer controle sobre aquela região. Não só isso, era uma terra que eles já haviam conquistado antes, há muito tempo. Após inúmeras guerras e derramamento de sangue, poucos, ou talvez ninguém, seriam capazes de resistir a eles agora. Retornar para lá reduziria significativamente a ameaça representada pelos Shinigami e lhes daria o tempo e as condições necessárias para se prepararem para a inevitável batalha que se aproximava. Na Sociedade das Almas, a feroz batalha entre Lilinete e Kenpachi Zaraki chegou ao fim com a máscara de Zaraki se estilhaçando e ele desmaiando. Após Masatsuki Aozaki expulsar o grupo de Ueco Mundo, ele e Souzuki Aizen consolidaram seu controle de forma constante. Uma onda de reformas começou a se espalhar em um ritmo surpreendente. No mundo dos vivos, os reformadores frequentemente encontram forte resistência ao tentar mudar a sociedade, quanto mais uma nação. Mas para Masatsuki Aozaki e Souzuki Aizen, essa resistência não representou obstáculo algum. O primeiro motivo era o poder avassalador de Masatsuki. Como um ser que superava até mesmo os Shinigami, sua força excedia em muito a de qualquer governante anterior da Seireitei. Mesmo que os fundadores das 5 grandes casas nobres ressuscitassem de seus túmulos, Masatsuki tinha certeza de que poderia enviá-los de volta para o inferno, de onde vieram. Em segundo lugar, o seu governo recebeu reconhecimento oficial, o que reduziu significativamente a oposição às suas reformas. No dia em que Masatsuki Aozaki e Aizen foram formalmente nomeados juiz e grande sábio, Seireitei, com exceção dos territórios nobres, estava repleto de alegria e celebração. Mas naquele instante, um pilar gigantesco desceu repentinamente do céu e caiu no distrito de Shin'o com um estrondo ensurdecedor. O pânico se espalhou pela multidão, pois ninguém sabia o que tinha acabado de acontecer. Quando a poeira finalmente baixou, as pessoas ficaram atônitas ao ver os 3 membros restantes da Guarda Real saindo lentamente da coluna. A princípio, todos presumiram que eles tinham vindo buscar Senjumaru Shutara e Kiryu Ikifune, mas logo perceberam que não era esse o caso. Eles chegaram trazendo o decreto do Rei das Almas, nomeando oficialmente Masatsuki Aozaki como juiz e Aizen como grande sábio. A notícia causou um grande impacto em toda a Seireitei. Quem diria que o Rei das Almas, conhecido há muito tempo por sua indiferença em relação a Seireitei, enviaria membros da Guarda Real para descer pessoalmente em apoio a Masatsuki Aozaki? Mesmo durante a Guerra Sangrenta de 1000 anos, uma crise que ameaçou a própria sobrevivência do mundo, o Rei das Almas só havia enviado o monge que chama o nome verdadeiro para negociar com Ivasha. Mas agora, ele havia enviado pessoas diretamente para apoiar Masatsuki. Ninguém esperava por isso. Além disso, após entregarem o decreto real, os 3 membros da Guarda Real não retornaram imediatamente ao Palácio do Rei das Almas. Em vez disso, permaneceram por vários dias, celebrando abertamente com Masatsuki, como se o estivessem reconhecendo como novo governante legítimo. Quanto a Senjumaru Shutara e Kiryu Ikifune, eles pareciam ter sido completamente esquecidos. Embora tecnicamente devessem retornar à Guarda Real, permaneceram ao lado de Masatsuki Aozaki como sempre. Ninguém mencionou a possibilidade de trazê-los de volta. As casas nobres foram forçadas a confrontar uma verdade perturbadora. Além de sua força avassaladora, esse homem claramente contava com um poderoso apoio, talvez até mesmo daquele ser que jamais havia interferido nos assuntos do mundo mortal. Nesse ponto, mesmo aqueles que ainda se apegavam a ilusões não tiveram escolha a não ser despertar de seus sonhos. A antiga era da nobreza havia terminado. E uma nova era, chamada Masatsuki Aozaki, estava começando de forma constante. Capítulo 478. Seireitei, campo de treinamento conjunto. Um vasto campo aberto cercado por imponentes barreiras de Reishi. Hoje estava repleto de centenas de soldados Shinigami. Vestidos com uniformes negros e empunhando zanpakuto reluzentes, eles formavam um enorme cerco, isolando toda a área. Seus rostos eram severos, os olhos frios e fixos nas figuras de branco que estavam no centro da formação. Na frente daquele grupo vestido de branco estava uma mulher de beleza e força impressionantes, Masaki Kurosaki. Ela segurava um longo arco espiritual azul, sua delicadeza juvenil agora substituída por um olhar de maturidade.
Flanqueando Masaki uma de cada lado estavam outras duas mulheres também vestidas de branco, Candice e Bambieta. Ambas empunhavam suas respectivas armas com expressões sérias, prontas para entrar em ação a qualquer momento. Na outra extremidade estavam Ryuken Ishida e seu filho, Uryu Ishida, ambos se preparando para enfrentar as forças Shinigami que se aproximavam. Por alguns segundos tensos, o ar pareceu congelar. A atmosfera opressiva era sufocante. Finalmente, Jushiro Kitaki quebrou o silêncio, sua voz ecoando como um trovão pelo terreno. O exercício começa a ataque. Seu comando ecoou, sendo transmitido rapidamente pela cadeia de comando até alcançar todos os Shinigami presentes. No instante, toda a força avançou. Seus passos coordenados e formação inabalável demonstraram sua disciplina de elite e prontidão para o combate enquanto investiam diretamente contra os Quincy. Apesar da onda avassaladora de escuridão que se aproximava, Masaki Kurosaki permaneceu completamente imóvel. Ela respirou fundo e, em seguida, puxou seu arco espiritual com força. Seus olhos se aguçaram, seu corpo inclinando-se levemente enquanto ela se preparava para liberar seu poder. Lishit Regen. Com um murmúrio suave, inúmeras flechas espirituais azuis jorraram de seu arco em uma tempestade torrencial. Elas riscaram o céu como meteoros, repletas de um poderoso Heiryoku enquanto se espalhavam em todas as direções. As flechas dispararam em direção aos Shinigami que avançavam como uma chuva torrencial implacável. Ao verem seu comandante agir, os outros Quincy rapidamente o imitaram. Um após o outro, ergueram seus arcos espirituais, desferindo uma saraivada de flechas como uma tempestade de lâminas caindo sobre seus inimigos. Mas o Shinigami parecia estar preparado. Os que estavam na vanguarda ergueram ambas as mãos à frente do corpo. Em resposta, uma luz dourada irrompeu, formando escudos circulares radiantes. Bakudo 39, em Kozen. Um poderoso feitiço defensivo. Os discos dourados pairavam sobre suas cabeças, e enquanto as flechas choviam, um som agudo e crepitante ecoava, um presságio da feroz batalha que se aproximava. Sob a proteção dos escudos de luz, os Shinigami estavam longe de serem passivos. Entoando cânticos sussurrados, eles liberaram o poderoso Heiryoku. Uma névoa carmesim se espalhou, seguida por colunas de fogo vermelho flamejante que irromperam em direção à formação Quincy. Bakudo 21, Sekienton. Ado 31, Shakaku. Do alto de um penhasco, mas Atsuki Aozaki observava em silêncio o confronto abaixo. Enquanto os Shinigami reprimiam os Quincy com poder de fogo concentrado, eles avançavam metodicamente sob a cobertura da fumaça. Em breve, os dois lados entraram em confronto, transitando para o domínio dos Shinigami. O combate corpo a corpo. Gritos e sons de batalha enchiam o ar. O cheiro de sangue se intensificava à medida que o caos consumia o campo de treinamento. Jushiro Kitaki avançou à frente, sua Zanpakuto cortando os inimigos com força avassaladora. Como capitão, cada golpe carregava um poder imenso, suficiente para abalar até mesmo o oponente mais endurecido. Então ele revelou um novo poder. Levando uma das mãos ao rosto, ele a puxou para baixo, revelando uma máscara branca. Naquele instante, sua Zanpakuto se dividiu em duas lâminas gêmeas. Com um rugido feroz, ele se lançou contra as linhas Quincy, desferindo golpes com brutal precisão. Diante da ameaça tão próxima, Masaki Kurosaki abandonou a supressão à distância. Com precisão cirúrgica, ela remodelou o reishi que compunha seu arco espiritual, transformando-o instantaneamente em duas espadas espirituais afiadas. Sem hesitar, mergulhou na batalha, enfrentando o Shinigami em um combate corpo a corpo mortal. Enquanto observava a mulher à sua frente atravessar as filas com uma velocidade impressionante, sem perder a expressão no rosto, uma onda de admiração o invadiu. Segundo seu colega mais jovem, isso era apenas a ponta do iceberg de sua força. Mesmo assim, já era avassalador. Os Quincy são realmente aterrorizantes. A batalha lá embaixo ainda estava em pleno andamento quando Masatsuki Aozaki falou de repente. Este exercício está prestes a terminar. Notifique a 4ª divisão para que se prepare. Sim, capitão comandante. Hetsuno Ana respondeu e então se virou para Izane Kotetsu ao seu lado. Izane assentiu com um olhar compreensivo e se virou para sair. Sorrindo, o Noana continuou. Não é um pouco demais ter Masaki e os outros liderando os Quincy? Essa história de que os Terhiter são mais fortes que o grupo do Masaki da última vez, aquele cara, Gerard, não parecia tão assustador assim, né? Mas Atsuki Aozaki riu. Eles exageraram um pouco. A pressão gera motivação. Quando você está no campo de batalha, ninguém se importa com o quanto você trabalhou nos bastidores. Antes que ela pudesse terminar, uma risada prateada semelhante ao som de um sino ecoou. Virando-se com curiosidade, Masatsuki viu Aura Mishibane se aproximando, de mãos dadas com uma garota que aparentava ter 12 ou 13 anos. A garota tinha longos cabelos ruivos alaranjados como uma chama ardente, e olhos que brilhavam em um tom cinza azulado, profundos como um lago tranquilo. Ela encarou Masatsuki diretamente, sem qualquer vestígio de medo, apenas com uma inocência de olhos arregalados. Masatsuki ficou momentaneamente atônito. Quem é esse garoto? Pensou ele. Ele não a reconheceu de forma alguma, mas a proximidade entre ela e Aura Mishibane sugeria um forte laço. Sorrindo, Aura explicou. Ela é uma órfã que encontrei no mundo dos vivos. Ela tem uma habilidade muito especial, então decidi adotá-la. Masatsuki acenou levemente com a cabeça. Ele sabia que Aura sempre quisera ter um filho, mas não esperava que ela literalmente pegasse uma no colo e a criasse. Olhando para a garota bonita à sua frente, Masatsuki estendeu a mão e deu um tapinha leve na cabeça dela, sorrindo. Você não precisa pedir minha permissão para tudo. Eu não sou tão controlador assim. Ele coçou a cabeça. Só uma criança. Não é como se ele não tivesse condições de criar uma. A mulher que ficava flertando com ele o tempo todo, não era ela alguém que ele criou também?
Mas o que você quer dizer com habilidade especial? Perguntou Masatsuki com um toque de dúvida. Ainda não descobri como, mas prometo que não vai decepcionar. Com um sorriso misterioso, Aura puxou a garota para perto de si e falou suavemente. Venha, Oriumi-chan, diga olá para a pessoa de quem você mais gostará no futuro. Que absurdo! Não vá corromper crianças, mulher. Espere, como você a chamou? Masatsuki Aozaki não conseguiu responder e ficou subitamente surpreso. Capítulo 479. O clima no campo de treinamento conjunto estava se intensificando gradativamente. Por toda parte, shinigamis e kinsis feridos que treinavam juntos, agarravam os braços e as pernas, gritando de dor. Embora o exercício tenha evitado ferimentos fatais, as espadas e o kido usados em combate eram reais, portanto, se machucar era inevitável. Nesse instante, Masatsuki Aozaki estava prestes a se aprofundar nos detalhes sobre seus futuros familiares quando Nanao Izzy apareceu de repente, como que surgindo do nada. Ela relatou. Capitão comandante, o tenente Aizen está procurando por você. Imediatamente Masatsuki Aozaki franziu a testa. Não era que ele tivesse algum problema com Aizen, apenas o intrigava o fato de um tenente não estar cumprindo suas funções no esquadrão e em vez disso ter vindo procurá-lo. Ele se perguntou em silêncio. Será que ele está aqui para me pegar desprevenido? Mas ele rapidamente balançou a cabeça e descartou a ideia. Afinal, negligenciar seus deveres não era nenhuma novidade. Além disso, como as ações do capitão comandante poderiam ser consideradas negligência? Foi um sinal claro de sua confiança nas capacidades de Aizen. E este foi um evento importante, exercícios conjuntos entre as divisões. Claro que como capitão comandante fazia todo sentido que ele supervisionasse tudo pessoalmente. Tinha que ser outra coisa. Masatsuki esfregou o queixo, refletindo sobre o assunto. Ele começou a refletir seriamente sobre se havia feito algo recentemente que pudesse causar problemas. Até anteontem, ele estava de bobeira em Ueco Mundo por 6 meses seguidos. Anteontem, depois de voltar, ele tinha ido com Senna ao Vale dos Gritos em Dangai, para continuar a procrastinar. E ontem, ele tinha ido com Nozomi Kujo ao mundo dos vivos para matar tempo de novo. Olhando para trás, parecia que sua vida ultimamente não tinha sido nada além de preguiça. Masatsuki relembrou seu passado tranquilo e se tranquilizou, não havia nada que Aizen pudesse usar para lhe dar uma lição. Então, esfregando o queixo, ele se virou para Nanao Izzy. Nanao, aquele cara, Aizen. O que o tenente quer comigo? Nanao Izzy balançou a cabeça. Ela não sabia os detalhes, apenas que Masatsuki precisava ir pessoalmente. Masatsuki esfregou o queixo novamente, parou para pensar e então disse a Aura Mishibane. Aura, leve o pequeno para casa primeiro. Já volto. Hetsu, vou deixar as coisas aqui com você por enquanto. Nanao, vamos lá. A voz preguiçosa de Masatsuki soou enquanto ele enfiava as mãos nas mangas, se virava e saía andando. Hetsu no Ana assumiu imediatamente o comando e começou a coordenar o campo com precisão e prática. Pela naturalidade de sua resposta ficou claro. Não era a primeira vez que Masatsuki deixava tudo em suas mãos. Nanao Izzy suspirou, impotente. Aquela irmã mais velha nem sequer reclamava ou provocava, um sinal de quanto ela mimava Masatsuki Aozaki. Masatsuki e Nanao conseguiram chegar à primeira divisão. Ao longo do caminho, conversaram sobre assuntos banais, sem abordar em momento algum temas oficiais. Ao chegarem, atravessaram o corredor e alcançaram a porta do gabinete do capitão comandante. O coração de Masatsuki apertou ligeiramente. Ele pensou consigo mesmo. Parece que se trata de um assunto oficial. Aizen não escolheria um ambiente tão formal em outras circunstâncias. Ainda assim, provavelmente não é nada sério. Se fosse, Nanao não teria vindo me buscar. Com esse pensamento, seu humor melhorou. Ele sorriu, balançando-se casualmente enquanto empurrava a porta. Lá dentro, ele viu Aizen ajoelhado em frente à mesa. Uma mão segurava uma xícara de chá, enquanto a outra batucava levemente na mesa. Seus olhos estavam fixos em um envelope, como se estivesse absorto em pensamentos. Uma carta? Veio do Palácio do Rei das Almas? Masatsuki Aozaki parecia confuso. Nesse ponto, o único lugar em toda Seireitei que ainda usava cartas para comunicação era o Palácio do Rei das Almas. Afinal, da última vez, foi uma carta que enganou Kiryu e Kifune e Senjumaru Shutara para que descessem até lá. Ele caminhou lentamente até o assento na cabeceira da sala e sentou-se com uma facilidade prática. Olhando fixamente para frente, ele falou de forma casual e direta. Souzuki, o que está acontecendo? Por que você me chamou aqui? Nanao Izzy ficou parada em silêncio atrás dele, lançando-lhe também um olhar curioso. Aizen lançou-lhe um breve olhar, depois voltou sua atenção para Masatsuki e colocou delicadamente a carta sobre a mesa. Masatsuki olhou para o envelope aberto e ficou surpreso ao ver que estava escrito em inglês. Sua curiosidade aumentou ainda mais. Mas em sua vida passada ele era péssimo em inglês, e não se deu ao trabalho de melhorar nesta também. Mesmo que reconhecesse cada letra, ainda assim não fazia sentido para ele. A voz de Aizen era calma e ponderada enquanto ele falava. Não é nada particularmente urgente. Acabamos de receber novas informações sobre o Vandenreich. Após uma avaliação minuciosa, continuo acreditando que, embora a ameaça tenha diminuído significativamente, Ivasha, sendo filho do Rei das Almas, continua sendo um perigo em potencial. Por isso achei que você deveria ouvir isso primeiro. A expressão de Masatsuki tornou-se séria num instante. Sua testa franziu e um brilho intenso passou por seus olhos. Então ele finalmente reapareceu depois de se esconder todo esse tempo? Onde está aquele pirralho? Vou dar um jeito nele agora mesmo. Aizen esboçou um leve sorriso, com um toque de divertimento. Sem pressa. Ele não vai a lugar nenhum. Vamos falar primeiro sobre a carta. Você é o capitão comandante há bastante tempo. Já ouviu falar da filial oeste da Sociedade das Almas, não é?
Mas Atsuki piscou visivelmente confuso. Ele mal conseguia se lembrar dos detalhes mais sutis da história de Bleach. Mesmo que esse pequeno arco se passasse no mesmo universo, como ele poderia se lembrar de algo assim? Para ele, aquelas 3 palavras eram, na melhor das hipóteses, o nome de um lugar vagamente familiar. Aizen, ao ver sua reação, não pareceu surpreso e respondeu calmamente. É perfeitamente normal se você não souber. Afinal, a Sociedade das Almas não teve contato com eles em mais de 1000 anos. Ele fez uma pausa por um instante e depois continuou. Se eu não tivesse estudado minuciosamente o arquivo do clã Tsunayashiro, provavelmente também não saberia da existência deste lugar. Há 1000 anos, quando Iwasha liderou os Queens em sua invasão, ele escapou daquele território. Mas Atsuki não respondeu imediatamente. Em vez disso, mergulhou em pensamentos profundos, tentando assimilar o significado das palavras de Aizen. A ideia de Iwasha vir do ocidente não o surpreendeu muito. Desde seus nomes, vestimentas, maneirismos e até mesmo estilo de vida, tudo neles parecia fundamentalmente diferente do Oriente. Ao pensar nos ocidentais, ele lembrou-se de seu primeiro encontro com Kugo Jinjo. Aquele sacerdote loiro de olhos azuis havia se referido aos Zoulos como dragões e até mesmo fora ridicularizado por Shinigami estacionados no mundo dos vivos. Na época, ele não havia dado muita importância a isso, mas agora que refletia sobre o assunto, lembrava-se vagamente de que o dragão estava de alguma forma ligado a esse tal ramo oeste. Talvez fosse algo semelhante aos vales. Essa vaga lembrança despertou nele uma faísca de curiosidade. E com isso, seu interesse por essa filial oeste começou a crescer. Pensando dessa forma, ele perguntou diretamente. Souzuki, o que exatamente é essa filial oeste da Sociedade das Almas? É a antiga base do Vandenreich? Capítulo 480. Ao ouvir aquele tom familiar e excessivamente amigável, Aizen lançou-lhe seu olhar de desaprovação habitual, mas não disse nada. Ele se virou e explicou pacientemente. O chamado Ramo Oeste faz parte da Sociedade das Almas, assim como a nossa Seireitei. Ambos são forças vitais que ajudam a manter a estabilidade mundial. Seu nome completo é Sociedade das Almas, Filial Oeste. Ela está localizada em um espaço Reishi paralelo sobre a Inglaterra, na Europa, também conhecido como Londres Reversa. Em contraste, nossa Seireitei é a Sociedade das Almas, Filial Leste. Mas Atsuki Aozaki entendeu de repente, embora não parecesse particularmente surpreso. Em vez disso, memórias do passado começaram a ressurgir em sua mente. Em seguida, ele voltou seu olhar para Aizen, com uma expressão complexa em seus olhos. Aizen percebeu a sutil mudança na expressão de Masatsuki e, sentindo-se um pouco intrigado, perguntou. O que é? Masatsuki deu uma risadinha suave, com um tom provocador na voz. Diga-me, Souzuki, o fato da filial Oeste operar independentemente da Seireitei não lhe parece uma traição aos nossos grandes ideais? Ele fez uma pausa, os cantos da boca se erguendo ligeiramente, um lampejo de excitação nos olhos. Vamos conquistá-lo. Vamos torná-lo parte do nosso mundo ideal. Ao ouvir essas palavras, Aizen franziu a testa instintivamente. Em sua mente, Masatsuki Aozaki nunca fora alguém com um forte desejo de conquista. Essa mudança repentina lhe pareceu estranha. Seu instinto lhe dizia que havia algo mais acontecendo do que aparentava. Pelo que ele sabia de Masatsuki, isso não se tratava apenas de território. O pensamento fez Aizen esboçar um leve sorriso, seus olhos se tornando mais penetrantes. Ele ajustou seus óculos de aros pretos e esboçou um leve sorriso. Você chegou um pouco tarde para isso. A Londres Reversa foi invadida há 3 anos por Iwasha. Agora é a base principal do Vandenreich. Mas Atsuki estalou a língua visivelmente irritado. O quê? Já se passaram 3 anos. Por que você só está me contando agora? Me animei à toa. Aizen deu uma risadinha suave e explicou. Eles acabaram de enviar uma carta pedindo ajuda. Aparentemente, Iwasha conquistou a Londres Reversa em um único dia. Enquanto falava, apontou para a carta sobre a mesa e continuou. Há 1000 anos, quando Iwasha começou sua conquista do Ocidente, ele travou uma grande batalha contra o ramo ocidental. As elites do ramo oeste foram dizimadas naquela guerra, e levou um milênio inteiro para que elas se recuperassem, ainda que minimamente. Depois disso, Iwasha veio aqui em busca do poder do Rei das Almas, mas foi derrotado pelo antigo capitão comandante. Há 3 anos, o Vandenreich invadiu novamente. Desta vez, eles não foram completamente aniquilados, mas apenas alguns conseguiram escapar com vida. Esses sobreviventes devem ter pago um preço muito alto apenas para que esta carta chegasse até nós. Mesmo enquanto falava, um sorriso persistia nos lábios de Aizen, como se as baixas do ramo leste não o incomodassem nem um pouco. O desejo de conquista de Masatsuki nunca fora tão forte, mas o de Aizen certamente era. Se eles realmente pretendiam construir um mundo ideal, então o chamado ramo oeste não poderia ficar de fora. Não lhe havia chamado a atenção antes, mas agora que estava em seu campo de visão, não havia como deixá-la passar. Mas Atsuki Aozaki entendeu suas intenções e concordou com a cabeça. É muito frágil para cair em apenas um dia. A Londres invertida, assolada por desastres, precisa da nossa proteção. Então, com justa convicção, ele declarou. As ações de Iwasha são uma perversão da ordem. Como Gotei 13, encarregados de proteger o mundo, devemos marchar e esmagar essa rebelião. Aizen estreitou os olhos, claramente satisfeito com a precisão com que as palavras de Masatsuki coincidiam com seus próprios pensamentos. Masatsuki também não tinha intenção de se opor. Durante anos, ele esteve constantemente viajando entre a Seireitei e a Sociedade das Almas. A vida era monótona e repetitiva, sem nada de interessante acontecendo. Cada dia passava em monotonia. Assuntos rotineiros da equipe e missões para localizar o Vandenreich eram todos tratados por Aizen, então Masatsuki quase não precisava mover um dedo. Em resumo, a vida tinha sido tranquila, tranquila demais. Essa mesma calma o deixará inquieto, ansiando por um pouco de emoção. A filial oeste da Sociedade das Almas era um lugar totalmente novo para ele, cheio de novidades. Ele queria explorá-la.
poderia até ser considerado como umas férias. Além disso, enquanto Ivasha existisse neste mundo, a verdadeira paz seria impossível. Mas se ele se desse ao trabalho de eliminar Ivasha, não sairia de mãos vazias. A Londres invertida era o prêmio perfeito. Então, com uma expressão séria, ele assentiu com a cabeça e disse: "Você ficará responsável por todos os preparativos pré-guerra. Também precisamos elaborar um plano viável de reconstrução pós-guerra o mais rápido possível." Dito isso, ele se virou e saiu, lançando um comentário final: "Primeiro vou para casa. Tenho assuntos domésticos importantes para tratar hoje." "Assuntos importantes da casa? Ah, claro, você só quer relaxar." Aizen soltou uma risada fria, pegou o selo do capitão comandante e o carimbo oficial do juiz da mesa e saiu lentamente. Mas Atsuki Aozaki trocou algumas palavras com Nanao Izzy, discutindo os preparativos para o exercício. Então, os dois deixaram juntos a primeira divisão, voltando para casa. Pouco tempo depois, eles chegaram à residência de Aozaki. Todas as esposas estavam em casa, realizando uma festa de boas-vindas para o novo membro. Oriumi estava em meio a um grupo de mulheres mais velhas desconhecidas, parecendo um pouco tensa e inquieta. Ainda assim, ela não parecia assustada ou tímida. Fez o possível para se manter educada e interagir com todos ao seu redor. Quando Masatsuki Aozaki entrou na casa, as mulheres imediatamente se reuniram ao redor, ansiosas para saber o que havia acontecido. Ele caminhou até Hetsu no Ana e sentou-se ao seu lado, informando calmamente a todos sobre as informações cruciais que Aizen havia descoberto e as ações que estavam por vir. A notícia caiu como uma bomba, provocando choque e burburinho instantâneos no grupo. A filial oeste da Sociedade das Almas? Nunca ouvi falar de um lugar assim, exclamou Hanjiko Matsumoto. Hetsunei, você deve saber alguma coisa sobre isso, não é? Yoru Shishien olhou para o Noana com curiosidade. Ouvi alguns rumores sobre a filial oeste da Sociedade das Almas, respondeu o Noana, franzindo levemente a testa. Mas houve pouco contato entre eles e aceitei. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Enquanto ouvi as mulheres expressarem compaixão pela situação difícil da filial oeste, Masatsuki Aozaki coçou o queixo pensativamente. A maioria dessas garotas ainda tinha um bom coração. Depois disso, Masatsuki começou a cuidar dos assuntos relacionados à casa Aozaki. Aura Mishibane confirmou sua suspeita anterior. A garota que ela havia adotado era realmente Oriumi Inoue. Ele teve que admitir. Aura tinha um olhar perspicaz. A garota abrigava um fragmento do Rei das Almas dentro de si. Suas habilidades haviam sido até mesmo elogiadas por Aizen na história original, sendo consideradas quase divinas. Dizer que seus talentos não decepcionariam não seria exagero. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!